Olá, boa noite. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. A máxima que atravessou o tempo é atribuída ao filósofo chinês Confúcio, que viveu no ano 470 a.C. Hoje, acrescentada de todo o moderno aparato tecnológico, a imagem segue sendo a referência mais forte de representação da realidade. Há controvérsias quanto a valer mais que 1000 palavras, mas o ato mágico de capturar as cenas da vida ainda exerce grande fascínio. E há quem diga que, diante de uma câmera, a cena muda. Este é o assunto da edição de hoje, os cinegrafistas e o discurso da imagem na TV. O programa da ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação já está no ar. Sorria, você está sendo filmado. O aviso expressa muito mais do que as palavras dizem, e as câmeras de circuito interno poderão flagrar do simpático sorriso as cenas indiscretas e de violência. Mas quando existe uma televisão por trás das câmeras, os personagens são estimulados a interpretar a própria realidade. E então a cena muda. Até que ponto a presença da mídia interfere na cena, no desfecho dos fatos? O caso da estudante Eloá Pimentel, de 15 anos, mantida pelo ex-namorado Lindbergh Alves como refém na própria casa, é um exemplo. O cárcere da jovem durou mais de 100 horas com a presença de flashes, câmeras, transmissões ininterruptas e terminou de forma trágica. Eloá acabou morta. A interferência das equipes de televisão acabaram conduzindo os acontecimentos. Se precisa de alguém aí para intermediar, a gente tem a nossa repórter, a Cíntia Lima. Especialistas em segurança pública foram unânimes em afirmar como a atuação da mídia interferiu no desenvolvimento da história. O sociólogo e ex-comandante do BOPE, Rodrigo Pimentel, foi enfático em criticar a atuação das redes de televisão e afirmou que as transmissões interferiram no andamento do caso e atrapalharam as negociações. 4 anos mais tarde, em 13 de fevereiro de 2012, o julgamento de Lindbergh Alves também foi transformado num evento que ocupou as manchetes das principais emissoras do país durante 4 dias. Muitas vezes a gente confunde justiça com justiçamento, né? E por conta da cobertura da imprensa, que foi absolutamente intensiva, extensiva, tanto na época do crime quanto no julgamento, que também foi muito pesada a cobertura, eu acho que pode ter uma influência, sim. Para este especialista em comunicação, não dá para responsabilizar somente a imprensa. Com relação a sequestros, eu diria o seguinte: sempre se culpa muito a mídia porque foi escandalosa, porque interferiu no ambiente e tal. Ora, quem é que controla um ambiente onde está acontecendo um fato policial? Quem controla esse ambiente é a polícia. A polícia é que tem que manter os limites, o que ela acha que não vai prejudicar a negociação com o sequestrador, por exemplo, que não vai prejudicar o fato que está ali acontecendo. Se você deixa que a mídia, se a polícia deixa que a mídia controle, interfira, faça entrevistas ao vivo com o sequestrador que mantém uma refém, aí você vai dizer, o problema foi da mídia? Não, o problema é da autoridade que tem que controlar esse tipo de ambiente. Nesta reportagem, a equipe tem a informação de uma pessoa baleada num bar e chega no local bem antes do socorro e da própria polícia. A surpresa vem quando percebem que o fato ainda está em andamento. O criminoso, diante das câmeras, atira na vítima. Aí, meu Deus do céu, nossa equipe acompanhando aqui com exclusividade, o cara terminou de matar. Meu Deus do céu, Berg, meu Deus do céu. Será que a presença das câmeras pode mudar a cena, mudar o fim da história?
Vale, porque até de você olhar uma imagem, ela está bem expresso o significado. De hospital, quando a gente chega, tá aquela calamidade pública, assim, os negros nos corredores. Até no semblante de uma pessoa, você sabe que ela está passando por alguma coisa ou não. E quando a mãe olha brava para a gente, não precisa de palavras. Acho que a imagem vai mais que 1000 palavras. Uma que eu me recordo foi daquela revolta, não sei se foi na China ou no Japão, da pessoa na frente dos tanques de guerra. Só aquela imagem já retratou o que aquele povo estava sentindo, o que eles queriam, entendeu? Uma que eu me recordo muito bem é a de um objeto que atingiu o avião durante o voo, e essa imagem ficou preservada durante muito tempo e há pouco tempo agora que ela saiu na mídia. Lembro da queda do Muro de Berlim, foi inclusive uma reportagem que eu vi do Pedro Bial, e ele mostrava a comemoração que teve lá na hora, os políticos do local que estavam e etc. E aí foi uma festa, assim, porque uniu de novo todo mundo e aí foi muito bom. E mesmo que ele tivesse todas as palavras, se não tivesse aquela imagem, não ia ter emoção. No próximo bloco, a imagem por trás das câmeras, na opinião de cinegrafistas. O cidadão vê a imprensa como a resolução dos seus problemas. A gente volta já. Eles capturam as imagens como quem caça borboletas, tentando encontrar as mais belas, os melhores ângulos, a vida como ela é. Conheça um pouco da arte, da técnica e da rotina dos cinegrafistas por eles mesmos. Sai, chega na redação, eu tenho uma pauta, eu dou uma lida na pauta, às vezes o repórter me brifa. Então, às vezes, por exemplo, você chega num determinado local, você tem que ter aquela ideia da imagem que você vai fazer, de como vai ser aquela imagem, para que você possa conversar com o seu repórter que vai escrever o texto. Tem coisas que a gente observa ou que a gente está imaginando de colocar no texto. Então a gente dá um toque para o cinegrafista para garantir aquela imagem que a gente está pensando em mencionar na matéria, mas muitas vezes também o cinegrafista dá aquele toque para a gente. Ó, eu peguei essa imagem desse determinado ponto, peguei essa imagem dessa pessoa fazendo esse movimento, esse gesto, então se você quiser citar, você pode citar. Então assim, é muita parceria mesmo. Pela correria do dia a dia, a gente está com deadline muito apertado e às vezes realmente não dá tempo do editor chegar, vou colocar tal imagem, ou às vezes o repórter não achar conveniente mudar o texto dele. Eu já presenciei, não só aqui, mas em outras emissoras, da matéria sair da ilha de edição e alguém já está pegando ela pela mão e correndo pelos corredores, porque ela está pautada para ir no próximo bloco, ou o repórter já está no ar, a cabeça já está no ar, corre para colocar. Então, devido a essa condição, às vezes não vai o que a gente faz de melhor. Se não for o cinegrafista trabalhando bem, porque quem manda na matéria aqui é a imagem. Então a gente depende dele fazer um bom trabalho na rua para que nós possamos fazer um bom trabalho aqui. Mas às vezes esse bom trabalho fica assim, alguma imagem boa fora. Quando eu assumi, eu fui convidado para fazer sobre Operação Condor, que era a troca de presos políticos nos países da América do Sul. E é um tema pesado, né? Nós fizemos todo um planejamento e talvez tenha sido um dos primeiros trabalhos que, com esse convite, a participação de toda a equipe foi íntegra. É um pouco difícil de fazer porque você tem que ter muita imagem de apoio e são imagens de época, imagens de documentários, imagens cedidas de arquivos, imagens históricas. E foi apresentada uma proposta do trabalho, eu fiz uma leitura, eu tentei casar um pouco dessa dramaticidade do tema e foi estabelecida essa direção de fotografia.
Quando eu selecionei esse VT, foi porque realmente nesse VT eu não conhecia muito bem a realidade do grafite. O grafite, ele se confunde muito com a pichação. Então o que acontece? As pessoas têm uma visão deturpada, uma visão diferente do grafite. O pessoal acha que o grafite é a pichação, o grafiteiro é pichador. Foi por meio desse VT que eu realmente conheci a realidade do grafite, a periferia, o papel social do grafite, tirando gente das ruas, tá tirando gente da pichação e trazendo para cá, tirando gente das drogas. Então eu achei interessante pautar. Você precisa ser frio em determinados momentos, porque a função pede que você dê a informação, que você leve a notícia, mas tem o seu lado humano, que você às vezes fica conflitando ali. Você tem que esquecer um pouco a emoção. Às vezes as pessoas não entendem muito bem isso, mas você tem que tirar por quê? Porque o nosso papel ali não é simplesmente observar, atrapalhar. A imprensa ela tem um papel social. As pessoas meio que se transformam quando percebem que estão sendo filmadas. Se você chega com a câmera, por exemplo, num hospital, as pessoas te puxam, você está fazendo uma matéria que é um assunto totalmente diferente, mas as pessoas vêm, falam, querem manifestar. O cidadão vê a imprensa como a resolução dos seus problemas. Quando chega a imprensa, pronto, agora vocês vão ver, chegou a imprensa aí, vamos ver o que vai acontecer agora. E na maioria das vezes os problemas se resolvem. Que eu tento não interferir na cena, eu tento observar, eu tento ver o que está acontecendo e sempre procuro mostrar o máximo da energia que tem ali. Eu faço isso tanto na fotografia quanto na filmagem, que você tenta colocar a cena o mais verdadeira possível. O fascínio das câmeras da TV e o discurso das imagens. É o que você vê no próximo bloco. A gente volta já. A imagem é também uma linguagem que precisa ser lida para ser bem compreendida. Para falar sobre este assunto, entrevistamos a pesquisadora Patrícia Montemor. Ela é especialista em antropologia visual. Muitas vezes a imagem ela te toma logo de cara, porque ela está ali presente, você tem uma visão que é uma linguagem possível de interpretação de todos. O texto você precisa saber ler, você precisa entender aquela lógica daquele discurso, né? Então a imagem, eu acho que no primeiro momento ela traz essa dimensão mais forte, mas ela também, para ser entendida, é preciso ser analisada, ser decodificada, né? E cada cultura, cada grupo social vai apreender esses diversos veículos de forma diferente. Como é que você se comporta diante, né, de você sendo o personagem dessa imagem, né? Eu acho que também eu questionaria essa neutralidade, porque se você sabe que você está sendo filmado para a TV Globo, ou se você está sendo filmado numa produção caseira para a sua família, você tem consciência daquela situação, né? Para que aquilo vai ser utilizado. E a sua atitude sempre vai ser performática, tanto na sua família quanto numa situação mais formal, né, de um registro para uma televisão aberta, para uma televisão de grande audiência. Essa diferença da câmera, de estar diante da câmera, eu acho que é uma situação realmente que não é neutra. É uma situação em que você, mesmo não tendo tanta consciência da importância do veículo e tal, né, você está ali fazendo um discurso, querendo mostrar aquilo aproveitar aquela oportunidade, né, que lhe é dada. Então, tanto a imagem produzida, eu acho que não é neutra, quanto o discurso, né, da pessoa. Escrever uma história a partir de imagens é, sem dúvida, um ofício encantador. Mas, na prática, é uma profissão como qualquer outra, sujeita aos atropelos e acidentes de trabalho. Veja na reportagem. Você
se você parar para enxergar a estrutura de TV como uma indústria, produz um produto, empacota esse produto, distribui esse produto, entrega esse produto, no caso, conteúdo de comunicação, arte, cultura, entretenimento, a gente está no iniciozinho desse processo. Né? Trabalhar com câmera, fazer câmera, é fazer a primeira seleção, a primeira moldura desse produto, que é o produto de conteúdo audiovisual. Para mim, enxergar o trabalho de câmera é enxergar o mundo enquadrado em alguma coisa. Né? Hoje em dia, mais do que quadrado, em retangulado, talvez, por conta da nova proporção 16:9. Mas é escolher o que entra para ser entregue para o telespectador e o que fica de fora. Né? É focar em cima do conteúdo a ser gravado, em cima de um conceito, em cima de uma estética, definir, juntar isso tudo para definir o que é interessante para chegar no espectador. A gente tem uma rotina de trabalho dividida em externas e internas, tem equipes de externa, por exemplo, o companheiro Maia, que agora realiza essa gravação, embora a gente esteja em ambiente interno, e temos uma equipe de externa, aliás, uma equipe de interna que trabalha em estúdio. É a esteira que vai passando, você vai torcendo a porquinha, né? igual qualquer indústria, igual qualquer fábrica. Você tem turnos manhãs, tardes e noites, tal, e a produção contínua da casa. O que a gente faz é estar à disposição das produções, né? Nós do corpo técnico estarmos à disposição da produção para realizar o trabalho, a demanda que esteja colocada naquela situação dentro da estrutura da empresa. Os câmeras, hoje em dia, mais um pouco do que alguns anos atrás, dividem-se em câmeras e repórteres cinematográficos. O grupo de repórteres cinematográficos eles têm um status de jornalista. É uma profissão que tem uma regulamentação diferente da profissão operador de câmera. Ele é coautor na reportagem televisiva. O operador de câmera ele é mais ligado ao núcleo de produções artísticas, culturais, de entretenimento. Tem um assistente de câmera aqui na TV Brasil, cujo irmão perdeu a vida num incidente trágico fazendo uma cobertura policial. São riscos que eu, aliás, nem acho que o câmera, aliás, acho que ninguém na sociedade precisava estar sujeito, mas aí é uma outra questão. E aqui dentro do estúdio você não corre esses riscos, né? Mas você corre outros, porque a máquina não pode parar. Esperamos que você tenha gostado da edição de hoje. E como diz o Diniz, no Observatório da Imprensa, você nunca mais vai usar a câmera do seu celular do mesmo jeito. Uma boa noite e obrigada pela audiência.